Então, nós somos levados a pensar em relação ao próton, que a gente pode fazer da seguinte maneira. A proposta do modelo dos quarks, ela nos dizia que o próton ele seria formado por três quarks, certo? Bárion, ok? E ele seria três quarks up, dois quarks up e um quark down, ok? Eles formariam o próton. E se você pensar, o que já se sabia sobre o próton? Se sabia que o próton possuía uma carga positiva de valor mais um e ele tinha um spin mais meio, ou seja, ele é um férmio. Então, automaticamente, nós somos levados a pensar, eu tenho aqui um quark up, outro quark up e um quark down. Se a gente for pensar com relação à carga, é muito fácil de ver, entendeu? Pela tabela que nós vimos lá em cima, a carga do up, do quark up, ele tem carga de valor mais 2 terços de E, certo? E a carga do down é menos um terço, certo? Carga fracionada. Lembrando que os quarks eles não existem livres na natureza e é necessário que eles estejam ligados ou a um antiquark, como a gente vai ver para os mesons, ou a outros quarks para formar o bárion, ok? Não existe quark livre, certo? Mais tarde a gente vai falar sobre, mais adiante no curso, liberdade assintótica e confinamento, que são propriedades extremamente importantes que fazem com que nós tenhamos essas características na natureza, certo? Pensando aqui em termos de spin, o spin do quark up pode ser mais ou menos meio, ok? E o do quark down mais ou menos meio também, certo? Então para a carga nós temos dois quarks up, então seria mais 2 terços e menos um terço. Se a gente fizer essa soma daqui, a gente vai ter 3 terços positivo, que é mais um. Bateu a carga. Agora para o spin. A gente tem dois quarks ups e um quark down, ok? Então a gente vai remeter ao princípio da exclusão de Pauli. O que é que o princípio da exclusão de Pauli fala? Segundo o princípio da exclusão de Pauli, eu não posso ter duas partículas, certo? No mesmo estado, com o mesmo spin, meio. A gente está falando, obviamente, de férmions, ok? Quando a gente fala de bósons, esse problema não existe. Então, para férmions, o princípio da exclusão de Pauli, ele proíbe que eu tenha duas partículas com o mesmo spin, de mesmo sabor, certo? Então vamos lá. Automaticamente nós somos levados a pensar o seguinte: eu tenho um quark up, então eu vou ter um spin mais meio, certo? Eu vou ter o quark down, vou ter outro spin mais meio, e o meu segundo quark up ele vai ter um spin menos meio, o que vai resultar em um mais meio, certo? Essa era a ideia, corroborando a hipótese de que ele seria um férmio, ok? Só que o que aconteceu foi que alguns anos depois foi descoberta uma partícula experimentalmente, um outro bárion chamado ômega menos, ok? E esse bárion, esse ômega menos, ele teria como características uma carga negativa, menos um, e o seu spin seria menos 3 meios. E esse quark ômega menos, ele seria formado por três quarks estranhos, no caso strange na língua inglesa. Então, se você pensar aqui, eu tenho
o ômega menos, então eu vou ter um quark estranho, 2 quarks estranhos e 3 quarks estranhos. Lembrando que se a gente for lá na nossa tabela, na nossa tabela, a gente vai ver que o quark estranho ele tem carga aqui menos 1/3. Todos os elementos da parte de baixo da família, o down, o string e o bottom, eles têm carga menos 1/3, certo? E os do andar de cima, eles têm carga mais 2/3, que é o up, o charmoso e o top, certo? Então, a gente vai fazer análise desse quark estranho, certo? Então vamos pensar em termos de carga. Em termos de carga, muito fácil de ver, a gente tem menos 1/3 para um estranho, menos outro terço para outro estranho e menos 1/3 para outro estranho. Somando tudo vai dar menos 3/3, o que nos dá menos 1 de carga. Ok, tá certo. Agora o spin. O spin que foi detectado dele, eu botei menos 3/2 aqui, perdão, é mais 3/2. O spin dele é mais 3/2. Sabendo que cada quark tem spin meio, a única maneira de a gente obter esse resultado de mais 3/2 é se a gente tiver mais meio para cada um dos spins, o que nos resulta em 3/2. E eis que surge a questão. Se essa partícula existe e os 3 quarks têm o mesmo spin, a gente estaria ferindo o princípio da exclusão de Pauli. Então, haviam duas hipóteses. Uma, a teoria dos quarks estaria errada, ou o princípio da exclusão de Pauli estaria errado. A resposta para esse problema ela foi decisiva para a corroboração da teoria dos quarks, né? E ela foi imposta por um físico chamado Oscar Greenberg. O que o Oscar Greenberg fez? Ele foi a propor uma nova propriedade para os quarks, e essa propriedade ele deu o nome de cor. Essa cor ela funcionaria mais ou menos que nem o conceito de carga, só que ela não teria apenas dois valores, positivo e negativo. Na verdade, na proposta dele, ele propôs que haveriam 3 cores, certo? As chamadas cargas positivas de cor para os quarks. Então, todos os quarks eles teriam cargas positivas de cor, e os antiquarks teriam cargas negativas de cor. E as cores que foram propostas foram o vermelho, vamos colocar aqui o inglês red, certo? O verde e o azul.
ou seja, né, o famoso RGB, ok? Ao fazer isso, ao atribuir uma cor para cada um dos quarks, Greenberg resolveria o problema. Por quê? Porque o ômega menos ele teria agora, certo? Um quark strange vermelho, um quark strange verde e um quark strange azul. E dessa maneira, nós teríamos quarks diferentes. E assim não estaria ferindo o princípio da exclusão de Pauli. Então, vamos lá. A proposta de Greenberg, ela foi muito importante, certo? Ela foi muito importante porque ela solucionou um problema prático que existia e ela necessitava ainda de alguns conceitos, entendeu, que foram impostos, e a gente vai falar aqui agora. Quando se imagina o princípio da exclusão de Pauli, a gente tem que, quando a gente tem dois estados, vamos botar aqui, escrever tudo. O princípio da exclusão de Pauli quem tem familiaridade com matemática e mecânica quântica, eu recomendaria que aplicasse no espaço de Fock, certo? Os conceitos de operador aniquilação e operador destruição. E ao fazer isso, você vai ver o que acontece com bósons e férmions e o porquê de não poder ter duas partículas no mesmo estado que são idênticas, certo? Então, esse princípio aqui ele proíbe que férmions de mesmo sabor e mesmo spin ocupem o mesmo estado. O mesmo estado. E a gente sabe que isso aqui é real. Se você pensar, por exemplo, no exemplo do hélio, no hélio 4, a gente tem lá no hélio 4, aqui fazendo aqui a grosso modo, no núcleo dele, a gente teria um próton, dois prótons, um nêutron, e na camada eletrônica a gente teria dois elétrons. Então, se a gente pegar para observar o átomo de hélio, a gente vai constatar o quê? Que as partículas idênticas têm spin antiparalelo. Ou seja, um dos meus prótons ele tem spin para cima e o outro dos meus prótons tem spin para baixo. Um dos meus nêutrons tem spin para cima e o outro tem spin para baixo. E para o elétron, a mesma coisa acontece. Um tem spin para cima e o outro tem spin para baixo. Ok? Mas quando a gente pensa na teoria dos quarks, isso não é verdade. Pensando na teoria dos quarks, isso não ocorre. Nós precisamos fazer aqui outra definição, certo?
Pensando na teoria dos quarks, a gente vai ter um efeito, certo? Um efeito da combinação das cores e o princípio da exclusão de Pauli. E o princípio da exclusão de Pauli. Então, assim, a gente pode colocar aqui da seguinte maneira, certo? Dois quarks, dois ou mais quarks, dois ou mais quarks com o mesmo sabor, com o mesmo sabor, no estado mais baixo, no estado mais baixo de energia, que é o fundamental, que é o fundamental. Tem de possuir spins paralelos, que é o contrário que acontece com os outros férmions. Olha só, isso aqui é extremamente importante, certo? Nos quarks, o spin deles tem que ser paralelo para sabores iguais. E é por isso que o ômega menos, que é formado por 3 quarks, certo? 3 quarks, como a gente viu, 3 quarks estranhos. Eles têm o spin total de mais 3 meios. Por quê? Porque todos eles giram na mesma direção. Isso aí é extremamente importante. Logo, se a gente pensar no ponto de vista do próton, a análise que a gente fez anteriormente ela está errada. Por quê? Porque o próton, nesse caso, ele vai ser diferente, certo? Ele vai ter um quark up na cor vermelho, certo? Ele vai ter um quark up na cor verde ou na cor azul, depende, certo? E ele vai ter um quark down na cor azul. Vamos dizer que ele tem essas 3 cores aqui. Depois a gente vai ver como é que funciona isso daqui. Então, quando a gente pensar na distribuição do spin do próton, a gente vai ter o spin positivo do quark up, certo? O spin positivo do outro quark up, e nesse caso a gente vai ter o spin negativo do quark down, que era o contrário do que a gente imaginava no princípio da exclusão de Pauli sem as cores, certo? E esse resultado aqui ele é extremamente importante. Por quê? Porque existe uma série de partículas, tanto bárions como mesons, como a gente vai analisar agora os mesons, que tem a mesma composição, mas são partículas diferentes, certo? Vamos ver aqui um outro bárion, 2 bárions, que tem a mesma composição e eles são diferentes, certo? Vamos ver aqui o
o bárion conhecido como sigma zero, certo? O sigma zero, ele é formado por três quarks diferentes, né? Ele tem um quark up, que a gente vai botar em vermelho. Ele tem um quark down, que a gente vai colocar aqui em verde. E ele tem um quark estranho, um pouquinho maior, em azul. Então, aqui é o up, aqui é o down e aqui é o estranho. Essa partícula, ela possui, vamos fazer aqui a análise da carga, a carga dela. A carga do quark up a gente sabe que é mais 2/3. A carga do quark down, ela é menos 1/3, certo? E por fim, a carga do strange também é menos 1/3. Só para saber que a gente está falando de cada um. O que resulta numa carga final é zero, certo? Ele é um bárion não carregado. E se a gente pensar aqui em termos de spin, qual é o spin dele? O spin dele vai ser, a gente vai ter três quarks diferentes. Então a gente pode ter qualquer combinação. Mas para essa partícula caracterização, a gente vai ter o spin do up, certo? Positivo, ok? A gente vai ter o spin do down, também positivo, ok? E por fim, o spin do strange, negativo. Resultando que a gente tem aqui um spin mais meio, é um férmio, certo? Até aqui problema nenhum. Até aqui problema nenhum. Só que tem uma outra partícula que tem essa mesma composição. A partícula que a gente vai ver agora é a sigma zero, ok? A partícula sigma zero, ela tem uma composição idêntica, ou seja, ela possui um quark up, ela possui um quark down e ela possui um quark strange. E um quark strange. Up, down, strange. Aí você pode se perguntar, mas Fernando, se ela possui a mesma composição e a gente já pode ver que ela possui a mesma carga, já que esses três quarks vai dar zero de carga, qual é a diferença deles? É o alinhamento dos spins. Nesse caso, o spin total ele vai ser dado por, vai ser positivo o spin do quark up, o spin do quark down é que vai ser negativo, ok? E o do strange vai ser positivo, o que é diferente do que a gente estava vendo. Ele vai ter spin mais meio, só que essas partículas elas são diferentes. Se você pegar e analisar numa tabelinha, você vai ver que ela tem uma diferençazinha de massa, de tempo de decaimento e tudo. E é isso que ocorre, certo? Bom, sabendo dessa teoria das cores, o que a gente tem que ver agora é outra definição, que são a definição dos mesons. Os quarks, os baryons, eles possuíam três quarks. Os mesons, nesse caso, eles são partículas formadas por um quark e um antiquark.
certo? De cara a gente vê o que? O meson ele tem partículas fundamentais, então ele também é um hadron, ok? Agora nos resta saber sobre a questão do spin. Vamos fazer uma análisezinha de uma partícula muito famosa chamada meson pi. Essa partícula daqui foi descoberta pelo eterno César Lattes, o grande físico brasileiro. O meson pi ele possui um quark e um antiquark. Ele possui um quark up, certo? Ele possui um quark up e ele possui um antiquark, certo? Um antiquark down. Vou botar aqui dessa maneira. E possui um antiquark down. O que é curioso aqui com relação a isso é o seguinte: se você pensar o quark up ele tem, como a gente sabe, carga mais 2/3, certo? O spin, como a gente sabe, ele pode ser mais ou menos meio. E o down ele tem menos 1/3 de carga, né? E spin mais ou menos meio também. Só que o anti-down vai ter características trocadas. Então logo o anti-down, e a gente vai falar em breve sobre antimatéria, vai fazer uma explanação sobre antimatéria quando a gente estudar o campo de Klein-Gordon e a explicação de Feynman-Stuckelberg, que fala justamente dessa necessidade da antimatéria, ok? O anti-down, ele vai ter carga mais 1/3. Então, quando a gente for ver a carga do meson pi, a gente vai ter mais 2/3 para o up e mais 1/3 para o anti-down, o que vai resultar em 3/3, que é igual a mais 1, certo? E o spin? Nesse caso daqui, a gente viu que partículas formadas por quarks de sabores diferentes podem ter qualquer forma de alinhamento, ou seja, eles podem se alinhar tanto paralelos como antiparalelos. Nesse caso, o meson pi, ele tem um spin 0. Se o spin dele é 0, logo a gente vê que ele não é semi-inteiro. Então ele é um bóson. E a composição dele é mais meio do spin do quark up e menos meio do anti-down, o que resulta no 0, certo? Aí você pode perguntar, mas Fernando, então eu posso ter os dois alinhados? Sim, nós podemos ter os dois alinhados, sim. Só que aí a partícula não vai ser mais o meson pi. Ela é a chamada meson rho, certo? Meson rho. Essa letra aqui é a letra grega rho, certo? O meson rho ele é formado por um quark up e um quark anti-down. Da mesma maneira, obviamente ele vai ter a mesma carga, certo? Que é mais 1. O quark up tem 2/3 e o anti-down tem mais 1/3. Somando os dois dá 1. A diferença é o spin. Por quê? Porque nesse caso as duas partículas estão alinhadas. Então você vai ter o spin de mais meio para o quark up e de mais meio para o quark anti-down, ou anti-quark down, certo? Resultando no spin de mais 1, o que também caracteriza um bóson. O spin não é semi-inteiro. Aí você pode chegar e perguntar, mas Fernando, eu acho que essas duas partículas são idênticas.
elas não são idênticas, elas têm tempos de vida diferentes, ela tem massas levemente diferentes, certo? Então elas não são as mesmas partículas. A gente caracteriza ela como partículas diferentes. Para a gente finalizar aqui sobre a classificação, a gente viu que todos os férmions que a gente estava vendo, eles possuíam spin semi-inteiro. Então a gente pode concluir aqui que férmions, perdão, a gente pode concluir aqui que baryons são sempre férmions. E a gente também pode concluir que mesons, como a gente está vendo ali, são sempre baryons. Ok? Você pode testar isso daí, ver se isso está de acordo com o que a gente estava vendo. E eu proponho um pequeno exercíciozinho, certo? Você pode chegar na internet e dar uma procurada e você classifica, tenta classificar o que a gente está vendo aqui, ok? Você classifica o nêutron, vê a composição do nêutron e faz aquela composição de acordo com as regras que a gente deu. O pion menos, o pion zero, faça a classificação do antipróton, do pósitron, do antineutrino do elétron e dá uma olhadinha do que é o Higgs, certo? Essa partícula tão famosa. Então, essa aqui é a nossa parte introdutória. Na próxima aula a gente já vai falar sobre o campo de Clay-Gordon. Aliás, minto. A gente vai fazer uma breve introdução matemática para relatividade. A gente vai falar sobre relatividade quadrivetorial, com notação quadrivetorial, que é extremamente importante para o estudo da física de altas energias. Então a gente se vê na próxima aula. Eu agradeço a todos. Um forte abraço.